cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a mobilização dos servidores da FURB para a campanha salarial deste ano e as principais reivindicações que estão em pauta. Para falar deste assunto, nosso convidado é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINCEPS, professor Ralph Marcos Hemke. As assembleias para definir as reivindicações estão ocorrendo desde o começo de fevereiro e, neste momento, a presença dos professores e dos técnicos é importante para a construção da pauta a ser entregue à reitoria. A mobilização dos servidores passa pela conscientização sobre as condições de trabalho na universidade. Afinal, não é só a reposição do índice de inflação que está em discussão. Pontos pendentes de anos anteriores também estão sendo discutidos e outros estão entrando agora, como, por exemplo, as férias coletivas. Por isso, o esforço do sindicato em mobilizar não apenas os sindicalizados, mas os trabalhadores de um modo geral. E vamos começar a nossa conversa com o professor Ralph a partir dos índices de reajuste. O sindicato já fez o cálculo para apresentar para a reitoria. Boa noite, professor Ralph. Obrigado por estar aqui no Cidadania. Tudo bem, Carlos. Seguinte, então nós realizamos duas assembleias agora em fevereiro, que foi no dia 3 e no dia 10, onde a gente sempre faz a construção e a revisão da pauta de reivindicações que foi discutida no ano anterior, né? E aí sempre temos atualizações de itens, alguns itens são retirados, que já foram resolvidos, entram novos. Então, portanto, um dos capítulos que tem mais atenção são as cláusulas econômicas, que é o que você falou dos índices. E aí, nessa fase agora, nós ainda não temos os índices de fevereiro fechados. Então, a pauta normalmente é entregue à reitoria, onde se pede a primeira reunião, e a constituição da comissão de negociação já foi escolhida entre 3 diretores do SINCEPS e mais 3 escolhidos na Assembleia. Então, a primeira rodada de negociação, que ainda ocorre ainda em fevereiro, ainda ela vai com uma prévia. Então, a prévia de inflação que nós temos ainda computada é que ela chegue talvez a 10,43%. Então, a prévia, nós temos os índices de janeiro que já estão fechados. Foi uma inflação muito alta no mês, né? Então, índices como o IPCA, que passou dos 1,80, nós tivemos o índice mais alto num mês, que foi do ICV, do Diese, que superou os 2,20. Foi o índice de inflação no mês mais alto desde 2003. Né? No entanto, o que se espera é que em fevereiro, né, esses índices sejam mais moderados, mais baixos, justamente porque janeiro é um mês onde há muito reajuste de tarifas e nesse ano em especial nós tivemos um reajuste nos alimentos muito forte, dada a quebra de safras que ocorreram, principalmente nos hortifruti, e isso elevou o custo de vida, principalmente para a classe mais baixa. Né? Então, a alimentação teve... Mas isso é sazonal, né? Então, se espera que, com a estiagem do ano passado, que tem reflexo sobre a colheita, etc., esses índices de inflação sobre os alimentos caiam a partir do primeiro trimestre. Mas, então, a inflação, de forma geral, 2 dígitos é muito ruim para o trabalhador, muito ruim para nós, né? Porque entre uma data base e outra, a gente vai sentindo mês a mês a perda do poder aquisitivo, e aí essa reposição sempre é um tema central, além das perdas históricas, hoje acumuladas em 7,86. Né? Então, até o dia 12 de março, nós teremos um índice completo e oficial, já que a reunião no Conselho Universitário, que vai, após as rodadas de negociação, discutir cada item da pauta, ela ocorre na segunda quinzena de março. Professor Ralph, o professor Ralph... para quem não sabe, dos nossos servidores, ele é professor do curso de economia, ele lida bem com os números. Professor Ralph, as outras categorias, porque os servidores da FURB, obviamente o sindicato aqui da FURB olha também as outras categorias. Elas já começaram também a discutir, já tem alguma categoria
que discutiu a questão de reajuste salarial ou não? Sim, então temos agora também no âmbito da Prefeitura o início da campanha salarial do Sintraceb e temos outras categorias que vêm discutindo. Tivemos dos vigilantes aí que também estão em campanha. Eles apresentaram já números ou não? Não, ainda não, mas há contrapropostas porque tem várias categorias que tiveram reajustes acima da inflação, né? Então, os impactos econômicos da recessão, né, estão ensejando uma negociação mais dura esse ano, até para a reposição da inflação, já que houve aumentos reais em anos anteriores, então as propostas, principalmente patronais, elas estão induzindo índices mais baixos que a inflação, que não está sendo aceito, né? No caso dos vigilantes, a proposta foi 5%. Quer dizer, não dá nem a metade da inflação. Mas isso é em compensar ganhos, né, que ocorreram nos anos anteriores. No nosso caso, assim, a gente sempre teve a inflação, tivemos um ano só com uma reposição de perda, né? Não tivemos reajustes acima da inflação nesses últimos anos, né? Então não há o que, né, reduzir, a gente está estável nesse sentido. Então, é isso, são negociações aí que estão ocorrendo em várias categorias. As datas básicas são diferentes, né? E para cada um, né? Mas isso está induzindo uma negociação mais dura, né, para todos. Professor, aproveitando que o presidente é da área econômica e, claro, fazer essa discussão de reajuste salarial do servidor é super importante, qual a previsão da economia brasileira para esse ano e, obviamente, já pensa a questão de reajuste do servidor? Porque pode, de repente, pedir um índice de reajuste próximo à inflação ou um pouco acima da inflação e, ao longo do período, a inflação dispara, né? A economia... Agora, fazendo um olhar mesmo técnico do professor Ralph. Sim, como professor, né? Isso, como professor. A situação é muito difícil fiscal no âmbito, principalmente de estados e municípios, né? O governo federal tem uma vantagem, né? Apesar do grande déficit apresentado, que é o seu financiamento, né? O financiamento possível através da emissão de dívida. Então, a dívida pública federal, ela fica restrita apenas a essa esfera do governo, né? Os estados e municípios, com exceção a uma situação particular de precatórios, ela não tem como emitir dívida e se financiar. Então, a queda na arrecadação, em alguns casos, né, principalmente no Rio de Janeiro, né, devido ao grandes royalties do setor do petróleo estarem nessa situação, induz, né, uma dificuldade muito grande de estados e municípios e que isso acaba estourando para os servidores públicos, né? Então eu vejo que ao longo do ano nós vamos ter muitas greves, paralisações, suspensão de serviço, porque a situação não é fácil. É a queda da arrecadação. Também ocorreram atrasos em transferências, que agora cessaram um pouco, né? As transferências atrasavam, né? Então o município tem que estar com o seu serviço de saúde, né, sua folha de pagamento em dia, sendo paga. E atraso em transferências, isso acabou comprometendo, né, em muitos casos, né, não todos, as finanças do município. Mas o principal é a queda da arrecadação tributária. Né? E a previsão é de uma inflação em 2 dígitos? Não, não há espaço para isso, né? Com PIB negativo 2 anos sucessivos, né, a expectativa é que seja em torno de 6%, 7%. Alguns já falam em 7%, mas não chegará a 2 dígitos. Até porque todas as situações que ocorreram em 2015, elas foram de liberação de tarifas públicas represadas. Isso foi um grande fator, né? Que elevou a inflação a 2 dígitos, né? Mas a recessão em termos de 2 anos consecutivos de PIB negativo, não há espaço, né, para a inflação se manter. O único espaço haveria se o governo emitisse mais dinheiro na forma de autofinanciamento, o que aí facilmente a gente teria essa combinação muito ruim entre inflação em ascensão e recessão, que seria uma estagflação generalizada, né? Bom, esse primeiro momento na universidade é o momento da mobilização dos servidores. Até porque o sindicato vai apresentar uma proposta para a reitoria e a reitoria, obviamente, vai fazer uma contraproposta. Professor, rapidamente, o senhor está confiante que é possível chegar a um acordo bom para os servidores? Sempre quando a gente começou a nossa
nosso programa aqui falando em economia, em cláusulas econômicas, né? A divisão da pauta, ela também tem cláusulas sociais, cláusulas acadêmicas e sindicais, né? Então, há uma grande atenção nesse ano mesmo sobre a questão das cláusulas sociais e acadêmicas, principalmente em relação à estrutura da FUB, condições de trabalho, né? As férias coletivas, alguns pontos lá que ficaram. Aliás, que no segundo bloco a gente vai tratar exclusivamente desses pontos aí. Desses pontos. Então, a atenção também está em várias questões que levaram a FUB a fazer aquele ajuste também, em função do fluxo de caixa do FIES. Uma situação que para o ano de 2016 está regularizada, né? Quer dizer, foi uma situação atípica. Foi atípica, né? E acho que foi um grande erro do governo, foi uma bobagem, né? Mas tinha todo aquele ambiente de fazer um ajuste fiscal, mas nada conseguiu andar e o governo resolveu atrasar, mudar regras, o contrato, tudo que causaria incerteza. Mas o que nós tivemos agora em janeiro, aliás, né, foi um anúncio que o governo revogou uma portaria que dava o direito a ele a parcelar em 8 vezes, né, os contratos do FIES e repassar isso. Então, e regularizou os atrasados, né? Então, a situação de fluxo de caixa, né, da FUB, ela não existe mais agora para 2016, por hora. Ou seja, trocando em miúdos, há uma certa... não há aquela angústia, né? Porque chegou a uma situação que nem sabíamos se ia receber o salário do folha, mês, né? Nós sempre recebemos a parcela do 13º em agosto, não recebemos depois, tudo dentro da lei, mas era uma antecipação. Então, e essa situação. Então, essa série de medidas que alteraram, né, a regularidade, a rotina, né, das nossas condições de trabalho, né, fez com que a universidade se desestruturasse. Né? Ela deixou de ter a sua rotina, não há uma reforma administrativa ainda apresentada, mas os chefes de departamento não têm horas, uns já saíram dos cargos, outros funcionam, entramos aí o ano com falta de coordenador, alguns até decidiram sair da universidade. E, quer dizer, há um ambiente de incerteza grande sobre o que a FUB quer em relação a algumas questões, né? E que precisa ser discutido, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta aí a gente vai tocar nessas questões que o professor Ralph já apontou aqui, das questões sociais que o sindicato vai negociar nessa campanha que começa agora no mês de fevereiro. A gente faz um intervalo rapidinho e já voltamos.